Gente, não estranhe, tá? O vídeo foi dividido em duas partes porque teve uma queda de energia aqui em casa. Mas é só fazer a continuação direta do assunto, tá? No ambiente vai ter dois links da primeira aula, parte um e parte 2. Vamos ver se ele não vai cair aqui novamente. Então, nós tínhamos parado aqui da questão do prazo determinado. Sempre é formalizado por contrato escrito, raramente por ordem de serviço. Para ser prorrogado, precisa de previsão em plano plurianual e no ato de convocação e de termo aditivo. Cláusulas exorbitantes, específicas da administração e que ultrapassam o padrão dos contratos comuns, que não seriam possíveis no direito privado. Colocam a administração em situação de superioridade, em vantagem em relação ao contratado. Então, se você pegar um contrato administrativo e um contrato privado, você vê que existem cláusulas que dão superpoderes à administração. Essas cláusulas servem para resguardar o interesse público. Alteração ou modificação unilateral do contrato através de termo de aditamento. Rescisão unilateral. O contratado tem direito à indenização se não for sua culpa. Retomada do objeto se houver inexecução ou possibilidade de prejuízo ao interesse público. Lembra a questão que a gente falou dos aeroportos? Fiscalização e até intervenção, se necessário. Lembra que tudo isso aqui é pela administração pública. Ela pode alterar, modificar unilateralmente o contrato através de termo. Pode fazer rescisão unilateral. Pode retomar o objeto. Pode e é obrigação fiscalizar e, no último caso, até intervir. Pode fazer o uso ou ocupação provisória de imóveis e imóveis para garantir a continuidade da prestação de serviço público essencial. E pode fazer aplicação de penalidades ou sanções. São elas advertências, multa, anulação do contrato, e, em casos mais graves, até suspensão da participação do contratado em licitações ou em novos contratos, por motivo, por exemplo, de atraso ou inexecução. É o uso da auto-executoridade e do poder de polícia. A exigência do contratado de fornecimento de garantia a ser devolvida no final da execução do contrato. O contratado pode escolher entre a caução em dinheiro, fiança bancária ou não, títulos da dívida pública, seguro-garantia, seguro de pessoas ou de bens, entre outros. E pode ficar com a administração como ressarcimento caso o contratado não cumpra o contrato ou dê causa a uma rescisão contratual. Então, os contratos administrativos, na grande maioria das vezes, eles são obrigados a pedir uma garantia da empresa que ganhou a licitação, por exemplo. O contratado não pode interromper o contrato, pelo princípio da continuidade do serviço público, alegando cláusula não cumprida ou exceção de contrato não cumprido, exceto, salvo, atraso no pagamento por mais de 90 dias. Se não estiver em guerra, calamidade pública, a palavra entrou muito em voga nos últimos dias, ou grave perturbação da ordem. A administração pode alegar cláusula não cumprida. Então, o contratado, ele não pode interromper o contrato, porque ele pode provocar dano à comunidade, exceto em atraso acima de 90 dias, se não estiver nas situações previstas. Tipos de contrato. Lembre, sempre para atender o interesse público e a necessidade coletiva. Nós temos a execução de obras públicas por uma empreitada ou tarefa, que são construção, reforma ou ampliação de obra pública, somente realizados por portadores de CREA. É o registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Pode ser feita por empreitada,
Execução de obra com remuneração ajustada previamente ou por tarefa. Execução de obras pequenas ou parte de obra grande, com remuneração de preço certo, global, na entrega de tudo, ou unitário, por etapas ou por partes. Na empreitada, você, por exemplo, licita a obra toda. Você fala assim: eu quero uma construção, vamos dizer assim, de um parque, de um centro de convenções. Tá lá o projeto, as exigências e o contrato tem. O contrato é firmado. Com quanto ele vai receber pela obra totalmente cumprida. Já a tarefa são para coisas menores. Também pode ser para partes de obra. Uma obra muito grande. Por exemplo, você vai contratar para só para fazer o estacionamento, por exemplo, do parque de exposição. Aí tem o tipo, por remuneração de preço certo, por global ou por unitário. Pode ser um de prestação de serviço, por exemplo, demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, manutenção e transporte. A administração recebe o serviço executado e remunera, faz o pagamento. É até interessante, que fala, né, que mas o órgão público comprou tal coisa e tal, por exemplo, comprou uma máquina de tomografia e a máquina está encaixotada e não está funcionando. Porque vejam que são geralmente 2 contratos para uma máquina complexa funcionar. Vamos pegar o caso da máquina de tomografia. A tomografia é um dos exames mais usados agora para diagnóstico de Covid, né? Para saber a evolução da dano pulmonar. Você tem um contrato geralmente de aquisição, que é comprar a máquina, e depois você vai ter um contrato de prestação de serviço, que é, por exemplo, o transporte, a instalação e a manutenção. Se você só fez a aquisição e não fez o contrato de prestação de serviço, você não consegue usar a máquina. Você não pode colocar uma pessoa não capacitada, sem o conhecimento, para instalar a máquina e muitas vezes danificar a máquina. Então, esses casos de máquinas encaixotadas, sem alocação, geralmente caem nessa situação, onde houve um contrato de aquisição, mas não houve um contrato de prestação de serviço. Aquisição, outro tipo de contrato. Aquisição, compra de bens ou produtos, fornecimento, a serem usados para obras e manutenção dos serviços públicos, como material de consumo, alimentos, produtos industriais, etc. Outro tipo de contrato é a concessão, prestação de serviço público, obra pública, uso de bem público. Pode ser onerosa ou gratuita. Onerosa, pagando. A administração, que é a concedente, administração pública, presta o serviço através de outros, são os concessionários, transferindo o uso de um bem público. A remuneração é feita pelo usuário beneficiário. Precisa de uma autorização legal. O caso mais comum são os pedágios nas rodovias. Olha só, a rodovia é da administração pública. Então, a administração concede a, 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 a rodovia a um ente particular. Esse ente é quem presta o serviço, é o concessionário, né? Então, quem está usando bem é o particular. E a remuneração é feita pelo usuário, que é o motorista. Precisa de autorização legal, gente. Lembre que sempre precisa de uma lei que autorize a concessão. Gestão feita com órgão ou entidade de administração direta, indireta ou entidades privadas, ONGs. Consórcio é entre entidades estatais de mesma espécie para consecução de objetivos comuns entre as partes. Por exemplo, uma estrada entre municípios. Contratos de gestão estão muito em voga atualmente, né? É um caso que local, por exemplo, a questão da cidade de Porto Nacional, que se tudo der certo, se Deus quiser, vai passar a ter leitos de UTI. A gestão desses leitos não vai ser feita pela administração pública. Foi feito um contrato de gestão com dispensa de licitação para que acho que uma ONG, se eu me recordo, do Sul, preciso confirmar, depois posso até falar pra vocês, vai fazer a gestão desses leitos. Acho que o contrato é de 5 milhões, se eu me lembro bem.
E quais seriam os motivos de alterações ou rescisões dos contratos administrativos? Então, os principais contratos são contrato de colaboração, atribuição, fornecimento, serviço, gerenciamento, de obra pública, de gestão e contrato de concessão. Esses contratos podem ser alterados ou rescindidos. Em quais condições? Pelo não cumprimento de cláusula contratual, tendo cláusula de execução, cláusula de projeto, cláusula de especificação, cláusula de prazo. Pelo atraso, interrupção ou paralisação sem justa causa e aviso prévio. Ou pelo inadimplemento, não só financeiro, mas também pela inexecução de qualquer cláusula total ou parcialmente. Então veja, se o contratado não cumprir cláusula contratual prevista, se ele atrasar, interromper ou paralisar o contrato sem justa causa ou aviso prévio, ou se ele ficar inadimplente, não só da parte financeira, mas de qualquer cláusula, pode haver a rescisão do contrato ou alteração. Também por falência, falecimento do contratado, insolvência civil, perecimento do objeto, dissolução de sociedade e alterações social, de finalidade, da estrutura ou qualquer outra da contratada que interfira na execução do serviço, independentemente da vontade das partes, por razões de interesse público e por causas justificadoras, pela teoria da imprevisão, que é o caso fortuito, a força maior, fato do príncipe e fato da administração. Nomes interessantes, né? Então vamos conhecer essas causas. Teoria da imprevisão. Sua aplicação, com a revisão do contrato, restabelece o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O contrato precisa ser cumprido, mas quando houver várias prestações, pode ser alterado, se houver mudanças significativas na situação do momento da celebração contratual. Rebus sis stantibus. Essa questão da teoria da imprevisão, ela acontece muito quando algo não previsto, né, por isso a imprevisão, acontece nas cadeias de fornecimento, por exemplo. Geralmente o contrato é muito longo e durante a execução desse contrato, algo alterou de forma tão substancial as necessidades para que fosse executado, que o contrato precisa ser alterado. Muito comum isso em contratos de tecnologia. Força maior, que é uma situação inevitável e imprevisível. Exemplos de fatores humanos imprevisíveis: a greve ou incêndio, que impossibilita o cumprimento do contrato. O caso fortuito, situação inevitável e imprevisível, por exemplo, pela da força da natureza, inundações, que impossibilita o cumprimento do contrato. Fato do príncipe, medida administrativa, determinação estatal superveniente e imprevisível, que, não direcionado ao contrato, nele repercute. Por exemplo, um aumento não previsto de imposto sobre a matéria-prima, alterações nas relações internacionais impossibilitando importação específica, impossibilitando ou onerando excessivamente, provocando o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E o fato da administração, falta contratual feita pela administração por ação ou omissão, que repercute sobre o contrato, retardando ou impedindo. Por exemplo, não desapropriando a não desapropriação de área onde seria feita a obra. Por exemplo, no contrato estava previsto que a obra seria feita em determinada área, em determinado prazo. Só que ali havia uma construção que deveria ser desapropriada. Só que a administração, vamos dizer assim, comeu bola, né? Não foi cautelosa e
Chegou o início do contrato, a área não está desapropriada ainda. É um motivo de alteração. Então, todos aqui podem ser motivos de alteração ou rescisão, em último caso. Quanto à extinção, quais são suas formas? Vamos verificar aqui as várias formas de extinção, rescisão e anulação de um contrato. O mais clássico, com a conclusão do objeto. Ou seja, o motivo da extinção, né? É o integral cumprimento de sua cláusula. Ele foi totalmente cumprido, ele foi extinto. Chegada do termo contratual. Motivo: término do prazo, né? Não pode ser por prazo determinado. O contrato tem um prazo, o prazo termina, geralmente de prestação de serviço. O contrato é extinto. Encampação. Quando o poder público extingue antes do prazo, de forma unilateral. Motivo: por uma razão de interesse público, quando não é mais conveniente manter o contrato, gerando direito à indenização. Você contrata uma empresa para prestar um serviço durante um ano e 4 meses depois existe um fator de encampação pelo poder público, vai extinguir o contrato, você tem que indenizar a empresa. Caducidade. O poder público extingue antes do prazo, de forma unilateral, sendo pelo motivo do descumprimento de cláusula contratual prevista. Rescisão. O contratado extingue o contrato. O contratado, lembra? O particular. Precisa de medida judicial antes do final do prazo. Motivo: poder público descumpre cláusula contratual. Um exemplo: atraso no pagamento por mais de 90 dias, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Cabe ônus de causa. O contrato continua valendo até a sentença ser julgada. Se o contratado for pedir a rescisão, ele tem que provar o porquê dessa rescisão. Anulação. Se foi feita antes do término do prazo, foi por ilegalidade. Lembra que a gente falei? Se for por extinção ou falência do contratado, é pelo motivo de pleno direito. Se for uma anulação por caso fortuito ou força maior, é pela teoria da imprevisão. Pode ser unilateral, de forma administrativa, judicial ou amigável, que é o distrato. A alteração ou rescisão do contrato de forma unilateral, que é pelo aditamento, pelo aditivo, pela administração, não pode ser contestada, desde que a administração observe o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, senão também ele quebra o contratado. As alterações das situações de equilíbrio do contrato que precisam ser corrigidas através de revisão, remuneração e reajuste são fato do príncipe e fato administrativo. Aplicação da rebus sic stantibus. Então, reforçando, a alteração da situação de equilíbrio do contrato, onde que precisa ser corrigida através de revisão, você revê o contrato, remuneração, você muda o valor, e reajuste, você altera o valor dos itens. Então, quando ocorre o fato do príncipe, lembra quando o setor público altera algo que indiretamente influencia o contrato, e fato administrativo. É o caso lá, por exemplo, a gente falou da não desapropriação da terra no início do contrato. Resumindo, aquela velha frase: o melhor contrato é aquele que é bom para ambas as partes, não vale para o contrato administrativo. Porque no contrato administrativo, em primeiro lugar, tem que vir sempre a finalidade do interesse público, ou seja, a comunidade, todos nós. Só há contrato com a administração pública quando a supremacia de interesse público. Nem todo contrato com a administração pública é contrato administrativo. Então, terminamos o conteúdo do nosso curso. Essa é a nossa última aula de material, né? Após aqui, só tem mais uma atividade. E foi um prazer realmente trabalhar com vocês. Foi muito gratificante essas aulas. Quem já for conseguindo terminar
todas as atividades. Eu devo colocar a última atividade, inclusive hoje, já dentro dessa semana. Terminou tudo. No próximo vídeo, eu vou falar como vocês podem me avisar que já terminaram todas as atividades. Caso vocês queiram já receber suas notas no diário. Se não, no último dia de aula eu vou pegar quem fez, né? Todas as atividades ficam abertas até o último dia de aula. Tá bom? Não, depois elas se encerram. Encerramento do curso, tá? Então é isso. Fórum aberto, qualquer dúvida tá lá. A última semana fica para dúvidas. Caso alguém queira uma explicação maior sobre determinado ponto, uma dúvida que tenha do seu dia a dia. Também vamos ver na próxima semana se alguém está precisando de nota, fazer uma recuperação, tá? Antes da prova final. Aí se vocês me avisam se precisam dessa situação. Mas para isso, vocês têm que fazer primeiro todas as atividades e ver a nota que vocês ficam. Bom? Lembre que todas as atividades têm 5 tentativas, tá? E é isso. Tenham todos um bom dia, se cuidem, fiquem com Deus.